Oi, gente, tudo bom? Eu vou presumir que se você gosta de filmes de heróis, gosta de quadrinhos, você provavelmente já assistiu ao novo filme do Batman que estreou recentemente nos cinemas, ou que pelo menos já conhece o contexto geral da obra, a sinopse e principalmente os personagens que são tratados nesse filme. Porém, eu não sei se todo mundo sabe, mas apesar de ser baseado em quadrinhos e os personagens estarem presentes na cultura popular, especialmente do universo de DC, muitas das ações que acontecem nessa história são baseadas em crimes reais. Isso não sou eu que estou falando, o próprio autor, o próprio diretor do filme, que foi o Matt Reeves, já confirmou que ele se inspirou em dois criminosos reais para falar um pouquinho sobre a história de Gotham e deixar tudo aquilo muito mais amedrontador. Então eu acho que a maioria das pessoas por aí já fez as suas associações com o criminoso conhecido como criminoso zodíaco, que mandava diversos enigmas, diversas charadas, assim como o nosso charada do filme Batman, para a polícia, para que elas desvendassem algumas teorias até você chegar realmente a quem seria a vítima, a próxima vítima do zodíaco, mas tem também outros criminosos que inspiraram esse filme. Então nesse vídeo eu vou comentar bastante sobre essas inspirações, que algumas são bem explícitas, outras não tanto assim, mas tudo isso vai ter spoiler, porque eu vou falar um pouquinho da trama, vou falar de uma forma geral o que foi tratado no filme. Então se você ainda não assistiu a obra, se você não gosta de ter nenhum tipo de revelação antes de assistir ao trabalho, então pausa esse vídeo, vai lá, assiste ao filme de Batman, que é muito bom, vale a pena conferir, e depois volta aqui. Mas se você já viu ou se você não se incomoda com spoilers, vamos lá que a gente vai conversar bastante sobre The Batman. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre as inspirações reais do filme The Batman, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre cultura pop, sobre cinema, mas também sobre seriados, sobre literatura. Então se você gosta desses temas, seja bem-vindo que esse canal é para você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que essa comunidade cresça, eu te agradeço demais. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá pra gente interagir, trocar uma figurinha através das outras plataformas também, assim você fica super antenado quando sair vídeo novo aqui no canal. E aqui embaixo na caixinha de comentários comenta o que você achou de The Batman. Eu achei o filme ótimo, comenta suas impressões também. Você deve lembrar que no filme The Batman, agora de 2022, a gente acompanha uma investigação do Homem-Morcego de tentar descobrir mais detalhes sobre alguns assassinatos de pessoas super importantes, tanto na questão policial quanto na questão política de Gotham, que estão sendo mortos por um criminoso que se auto-intitula como Charada. E aí ele começa a descobrir que todas aquelas mortes estão relacionadas e que tá também ligado com o passado da família dele, né, do Bruce. Então a gente descobre que há muito tempo atrás, o prefeito atual, que é a primeira vítima do Charada, ele acabou com um grande conglomerado ali de drogas e ele é muito querido na cidade por causa disso. Porém, a gente descobre na investigação que aquilo tudo foi uma grande fachada e que, na verdade, quem comanda a cidade não é a polícia, não é a prefeitura, não são os grandes políticos, mas sim o mafioso Carmine Falcone, que no filme, né, não sei se em todas as fases dos quadrinhos, ele é pai da Selina, né, ele é pai da Mulher Gato, que lá ela não se intitula assim. E aí a gente consegue descobrir também que o Falcone, na verdade, ele tem conexões com diversas redes políticas. Ele, inclusive, foi quem dedurou algumas informações do mafioso que foi quem foi pego, quem foi morto, que teve a queda ali para que pudesse crescer o nome do prefeito. Então ele é chamado de El Rato. Então ele é o rato, né? Ele é o dedo duro. Então ele é uma pessoa tanto odiada pelo departamento de polícia, porque ele é um bandido, quanto teoricamente ele deveria ser odiado também entre os criminosos. Porém, ninguém sabe disso, ninguém sabe sobre essa colaboração que ele faz, essa troca de informações. Então é um benefício mútuo que ele faz com a rede, né, de investigação, a política e tudo mais, e também com os criminosos. Ele está comprometido com os dois lados, embora ninguém saiba disso, até, obviamente, toda a investigação avançar e a gente descobrir que ele, sim, é o grande vilão dessa história toda.
Como eu já comentei, a inspiração mais clara desse filme é do Assassino do Zodíaco, que é muito famoso, já foi retratado em diversas versões de produções cinematográficas, que foi um assassino que até hoje não é descoberto a sua identidade, embora existam vários suspeitos. Tem pessoas que o FBI já declarou que possivelmente seria essa pessoa, mas batido o martelo ninguém tem, porque ele causava alguns assassinatos no passado, alguns anos antes, e na época não existia alguns exames, a tecnologia para investigação policial não era tão avançada, então foi muito difícil identificar quem era a pessoa, especialmente porque ele mandava cartas, ele mandava enigmas, cartas todas codificadas para os jornais ali da cidade, e aí ele anunciava as informações sobre a próxima vítima. Algo muito semelhante com o que acontece com o Charada nesse filme. Porém, eu acho que o mais interessante, pelo menos eu acho que é uma referência que vi pouca gente comentando, para falar, eu acho que eu não vi ninguém, que foi a referência de um outro criminoso muito famoso também na década de 60, 70 nos Estados Unidos, que foi o Whitney Bulger. Ele era também um mafioso, um criminoso muito famoso nos Estados Unidos. Ele mantinha operações em diversas áreas criminais. Ele foi acusado por diversos casos, tanto de assassinato como de tráfico e tudo mais. Porém, o que mais chocou foi que durante muitos e muitos anos ele trabalhou como um informante também para a polícia. Na verdade, era uma grande questão de troca de favores. Existem documentários, existem filmes também que retratam essa história do Whitney. E aí ele faz basicamente o mesmo papel que o Carmine Falcone no filme The Batman. Ele é uma grande referência para o personagem. Como eu comentei, o Matt Reeves, que é o diretor da obra, ele até já afirmou isso em entrevista, falou que ele já tinha assistido um documentário que falava sobre a vida dele. Uma outra coisa também interessante é que o próprio ator, o John Turturro, também já confirmou essa informação, que é o ator que interpreta o Falcone no filme. E então existem sim algumas dosagens, algumas inspirações com esse personagem. Esse personagem, inclusive, ele foi pra cadeia muitos e muitos anos depois, já na década de 2010, quase no final, e ele morreu na cadeia. Por quê? Porque ele realmente era um rato. Ele tanto trabalhava para a polícia quanto ele trabalhava para as facções criminosas, então isso era muito mal visto. Tanto é que ele foi morto de uma forma bem feia, até se você tiver interesse, depois procura no Google, que muitos detalhes eu não posso dar aqui no vídeo, mas realmente ele passou por uma situação bem complicada dentro da cadeia e ele morreu de uma forma bem agressiva, morto pelos próprios presos. Então, para você ver que aquilo que no final do filme The Batman, que o Pinguim comenta para ele, faz um certo sentido, porque no final, antes do Falcone morrer, através do tiro que foi feito pelo Charada, o Falcone tá ali prestes a entrar na viatura, o Pinguim comenta que, em Arkansas, né, quando você for pro presídio, você lá vai pagar tudo que você fez. Por quê? Porque a facção criminosa não ia deixá-lo livre, né, sabendo que provavelmente muitos deles estavam ali presos por causa dele. Isso tudo, o que ele visava era bens financeiros, ele não estava nem aí para ajudar bandido ou ajudar a polícia, o que ele queria era ficar cada vez mais rico, cada vez mais poderoso. Isso também incomoda os criminosos, como incomodou o Pinguim no filme e incomodou vários outros bandidos na vida real. Um outro criminoso que era parceiro, inclusive, do Whitney foi o Stephen Flamey. Ele também, durante muitos e muitos anos, desde a década de 60, trabalhou como um agente duplo. Ele passava informações também para o FBI, também tinha benefícios por ser uma pessoa que auxiliava o FBI, mas também era um bandido. Ele também, durante muitos anos, fez esse trabalho de leve trás. Porém, ele teve um lado muito negativo nessa história, porque a enteada dele, que era a filha da esposa dele, com quem ele tinha um caso, que na verdade era amante dele também, ela acabou sendo assassinada pelo Falcone. Por quê? Falcone não, o Whitney da vida real, que seria o Falcone no filme. Ele achou, durante alguns momentos, de umas informações que ela deu a entender que já sabia, que ela poderia denunciá-lo para alguém falando sobre o caso, né, desse fato dele trabalhar como agente duplo, o que faz uma grande conexão com a Anica. A Anica era amiga da Celina, né, amiga da Mulher Gato, e ela foi assassinada
justamente porque o Falcone achou que ela soubesse de alguma informação a mais, já que ela era amante do prefeito, e o prefeito, quando bebia, contava informações demais. Então, como ela já sabia de alguns dados, poderia incriminá-lo, poderia deixá-lo feio diante a facção criminosa, ele matou ela, assim como o Whitney, na vida real, matou a enteada do Flame também. A história do Whitney já foi retratada também no cinema em outras obras, como por exemplo no filme Aliança do Crime de 2015, onde quem interpretou o personagem foi o Johnny Depp. Inclusive tem essas questões que eu comentei sobre o assassinato da enteada do Flame, né, e vários outros detalhes. Foi um filme que não fez tanto sucesso assim, mas retrata justamente esse período da vida desse criminoso real. Mas também foi inspiração para o filme Os Infiltrados, de 2006, que é um dos meus filmes preferidos, que é o filme que tem o Jack Nicholson, tem o Leonardo DiCaprio, tem o Matt Damon. Eu amo esse filme, eu acho que é um dos suspenses, assim, dessas investigações criminais que eu mais gosto. Vale a pena se você ainda não assistiu. E o personagem que é interpretado pelo Jack Nicholson é, na verdade, uma inspiração do personagem, né, da figura real do Whitney Bulger. Então, ele já foi retratado outras vezes no cinema, além de ter sido essa inspiração para o Carmine Falcone do filme The Batman. Então é isso, gente. Você já sabia sobre essas conexões da vida real com o filme The Batman? Comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar, se você conhecia de uma forma geral esses casos que eu comentei aqui. Eu adoro procurar essas conexões, eu achei bastante site em inglês falando sobre isso, então os fãs já estão ligados e eu achei muito interessante, achei legal trazer aqui para vocês como referência também, para você que gosta de filmes de heróis e gosta de saber um pouquinho mais sobre os bastidores das histórias. Então comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo!